Então, querido povo concurseiro, cá estamos para a gravação da 6ª aula na nossa sequência deste EAD, que vai nos conduzir ao que a gente tanto precisa, entender um pouquinho mais a nossa querida língua portuguesa, mas o mais importante, para concurso público. Hoje é a 6ª aula, estamos dentro dos termos integrantes da oração. A aula anterior tratou dos termos essenciais. Agora nós vamos tratar dos termos integrantes, classificados em objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Mas o mais importante, que dentro deles nós vamos fazer a grande costura, que é revisar a transitividade verbal. Dentro dela nós vamos ver as funções do vocábulo ser, que decretam lá nas vozes verbais para que a gente possa compreender melhor o agente da passiva, e as funções sintáticas do pronome pessoal do caso oblíquo. Antes de começar a aula da professora Bia, alguns recados. Você adquiriu esta videoaula e por isso tem acesso a este vídeo em modo privado no YouTube. A reprodução é proibida para terceiros, sendo monitorada por rastreamento ativo. Você também recebeu por e-mail um material de apoio em PDF. Curso Vigor, excelência em cursos preparatórios para concursos públicos municipais, estaduais, federais e militares. Então, pessoal, nós já temos aí, vamos estudar como assunto hoje, os termos integrantes da oração. Antes de a gente acompanhar aí o esquema do mapa, vamos falar um pouquinho dos termos da oração, porque isso também cai em prova. Né? Por exemplo, quem vai fazer Lassari, agora Lassari vem para Canoas, vem para Charqueadas, e vem aí com uma série de propostas, é uma questão que ela tem pedido, costumeiramente, ela tem pedido isso. Os termos da oração são 3, os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Isso eu tenho que saber decor. Quais são os termos essenciais da oração? O sujeito e o predicado. Quais são os termos integrantes da oração? O objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva, que é a aula de hoje. Quais são os termos acessórios, que são os enfeites, os brincos, nossos anéis, os enfeites do texto, o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o aposto e o vocativo, também conhecido como termo independente da oração. Por que eu tenho que saber isso e como é que isso é uma teoria? Como é que essa teoria seria pedida num concurso público? Lassari já fez o seguinte, foi para enfermeiros do GHC, pediu assim, ó, em que alternativa, vou falar bem devagar para a gente interpretar juntos, em que alternativa existe termo essencial, termos integrantes e termo acessório da oração. Daí, no Romano 1 dizia, sujeito predicado. Sujeito predicado é termo essencial, mas o enunciado pedia termo essencial. E sujeito e predicado são termos essenciais, são 2. Estão entendendo onde é que está o problema no enunciado? Então, este eu já tiraria de cara. Porque se no enunciado pede termo essencial, quero 1. Se me pedisse termos essenciais, eu precisaria dos 2, não valeria 1. Então, a interpretação do enunciado é importante. Na outra alternativa, ou no romano, dizia isso. Sujeito, está certo. Objeto direto, também está certo. Só que o enunciado pedia agora, termo essencial é o sujeito. Mas termos integrantes, só o objeto direto não deu. Porque termos integrantes no plural eu preciso no mínimo 2. Entenderam onde é que está o problema? Então, se onde me pedisse sujeito e objeto direto, não daria. Porque o primeiro é termo essencial no singular. Mas o segundo pedia termos integrantes e objeto direto é só 1. Na outra alternativa dava predicado, correto. Como termo essencial, predicado, perfeito. Objetos, perfeito. Objetos no plural significa o direto e o indireto. Eles estão me pedindo termos integrantes, correto? Pedi 2 objetos, fechou termos
integrantes no plural. E queria termo acessório, aposto, perfeito. Porque se tivesse pedido termos acessórios, não valeria um. Entenderam? Vou fazer a mesma coisa agora diferente. Agora eu mudei o enunciado e eu quero o termo essencial, termo integrante, termos acessórios. Entenderam? Então, qual seria a minha resposta? Sujeito ou predicado, não valeria os dois. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou agente da passiva. Não valeria os 4. E nem 2 dos 4. Valeria só um, porque eu pedi termo integrante. Mas, finalmente, eles me pediram termos acessórios. Tem que ter, no mínimo, 2. E daí tinha na resposta adjuntos. Perfeito? Porque eu tenho o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Então, adjuntos, no plural, serviria como resposta. Deu para entender? É isso, não adianta a teoria não associar como eles querem. E isso é só teoria, não precisa de nada. Você precisa saber os termos essenciais, precisa saber os termos integrantes, precisa saber os termos acessórios, mas, fundamentalmente, precisa obedecer à flexão do enunciado. Flexão de gênero, número, grau, de tempo verbal. Por isso, nos nossos editais, eles colocam flexão nominal e verbal. O que é isso? A mudança do nome, a mudança do verbo. Que isso tem que ser observado quando você ler o enunciado. Certo? E agora, vamos nos aprofundar nos termos integrantes da oração. E eu vou começar olhando para o meu texto, que na linha número 1 do texto diz assim, ó, nós vivemos numa época de tecnologia. Quando eu falo em termos integrantes, eu tenho que olhar para o verbo ou para o nome. Ele integra, ele se junta. Integrante, pensa, ele se junta. Então, eu olhei para o primeiro, eu vi ali, vivemos, é um verbo. Todo verbo poderá ter termo integrante, ou não. Porque o verbo que tem termo integrante é o famoso verbo transitivo direto ou o verbo transitivo indireto. Vocês vão agora acompanhando, ali com o olhinho no mapa, e vão entendendo o que é um VTD. VTD é o verbo que pergunta o quê? Se ele pergunta o quê, ele vai ter termo integrante. Vai ter algo que o completa. Integrante é integrar, completar, se chama também de predicação. Estou associando a linguagem da banca. Certo? Está se juntando a um verbo que pede o complemento. Se ele te perguntou o quê, é porque ele quer se completar. E o verbo que pergunta o quê, sem preposição, é chamado de VTD, isso cai na sua prova também. Verbo transitivo direto. Mas eu peguei o sujeito e o verbo e coloquei um ponto, e o verbo fez a pergunta com preposição. A quê? De quê? Para quê? Então, a diferença do VTD para o VTI, que o VTD pergunta sem preposição, e o VTI pergunta com preposição. Mas ambos exigem termo integrante, ambos exigem complemento, ambos exigem predicação. Mentaliza essa linguagem que as bancas utilizam. Uma fala em integrante, uma fala em complemento, uma fala em transitividade, uma fala em predicação, é tudo igual. Certinho? Bom, Bia, mas eu peguei o sujeito, o verbo, e ele não me pediu nada. Então, tu não tens VTD, nem VTI. É o que tu tens na linha 1 do texto. Um verbo intransitivo, não transitivo, não tem complemento. Como é que eu fiz isso? Lá na linha do texto, nós vivemos. Olha, turma, nós vivemos. Concordam que nós vivemos? Ponto final. O verbo viver tem sentido completo. Se ele tem sentido completo, a tua prova pode pedir na linha 1 do texto o verbo viver, quanto a transitividade é de ligação, VTD, VTI, bitransitivo, e você vai marcar X, verbo intransitivo. Para a gente ser bem completa, ao lado de vivemos numa época de tecnologia. Se você olhar o mapinha, VI, lá em azul, VI é igual a adjunto adverbial. Adjunto adverbial. A expressão que estiver ao lado de um VI é adjunto adverbial. Por que eu coloquei em azul e a aula de hoje está em vermelho? Porque
Você sabe que adjunto adverbial não é termo integrante. Adjunto adverbial é termo acessório. O que é acessório? Não precisaria ter? Quando eu te digo que nós vivemos, você entendeu o sentido. Agora, num mundo de tecnologia, eu acrescentei um a mais, que pode dar ideia de tempo, de modo, de lugar, de dúvida, de negação, afirmação ou intensidade. Bia, eu sou leigo em português, então mentaliza isso. Você já sabe localizar um VI. Verbo intransitivo é o verbo que, junto com o sujeito, não te pede nada. A planta cresceu pela manhã. A planta cresceu, não precisa de mais nada. Pela manhã se juntou o verbo, não completou o verbo. Por favor, completar é uma coisa, se juntar é outra. Na vida a gente tem isso. Você casa, você se completa. Você se junta, você fica, você se juntou. Estou dando um exemplo para ver que aqui no mundo das palavras também. Se o verbo te pediu, complete. Daí você está no termo integrante. O verbo tem sentido completo e não precisa de nada, então ele não se integrou. Você tem um termo acessório, um enfeite. Aquilo que está ali só é reforço, não é preciso. Por isso é acessório. Acessório eu arranco o meu brinco e continuo falando. Certo? A diferença de integrante e de acessório. Entenda isso e depois vá para casa. Na primeira linha do texto, a partir de agora eu começo a enxergar que quando falo em integrante eu tenho que olhar primeiro para o verbo. Pego o sujeito e o verbo, coloco um ponto, não me pediu nada, não tem integrante com esse verbo. Não tem. Este verbo que não me pediu nada, cai na prova. Qual é a classificação dele? Verbo intransitivo. O que pode aparecer depois dele? Termo essencial, termo integrante, termo acessório? Jamais integrante. Pode aparecer acessório. Observa que eu disse pode, eu não disse que deve. Por quê? Porque acessório pode ter ou não ter. Entenderam? Como eu poderia dizer que nós vivemos, eu também posso te dizer que nós vivemos num mundo tecnológico. Feito? Então, na primeira linha, você entendeu o que é um VI? Você entendeu que junto de um VI nunca eu tenho termo integrante, mas eu posso ter um dos termos acessórios, que são 4, mas que um deles é chamado de adjunto adverbial. E se ele é VI, só pode ter adjunto adverbial se tiver, não que ele cobre. Por isso, o esqueminha final, VI é igual a adjunto adverbial. Memoriza isso. Até você voar com as suas asas, memoriza isso. Soube o que é um VI, já sabe que tem adjunto adverbial junto dele. Ah, mas não tinha nada, então só tem VI. Porque o VI não te exige nada. Mas se tiver, o que está é um ficante do verbo, não é um complemento do verbo. Claro? Fui para a linha 2. E na linha 2 diz, isso é muito positivo. E me dei de cara com o é. E daí eu lembro dos verbos de ligação. Vão olhando ali do ladinho, ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer, continuar. E no momento que você tem um sujeito e um verbo de ligação, você observa o que se liga ao sujeito. Se tiver uma palavra que qualifica o sujeito, este verbo é de ligação. Você só tem ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer e continuar se tiver um adjetivo junto dele. Como é que eu sei, Bia, uma palavra que qualifique o sujeito? Quando eu te digo, a turma está aqui. Ah, está na lista de ligação. Mas aqui não qualifica o sujeito. Então, ele não é de ligação. Entenderam? Não é só sair papagaiando, ser, estar, ficar, andar. Tem que ver se existe um adjetivo que ao substantivo anterior faça ponte. Agora, se eu te disser, a turma está atenta, eu tirei o aqui, coloquei atenta, agora o atenta é o referencial da turma, e o referencial do sujeito é um adjetivo morfologicamente. Então, torna o ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer, continuar, como um verbo de ligação. Agora que eu sei diferenciar, eu decorava isso e marcava sempre X, verbo de ligação. Não. Você primeiro tem que saber a listinha deles e ver se tem o adjetivo correspondente. Se tiver, ele é de ligação, caso contrário, não é. Ah, Bia, e se daí tem o adjetivo? Daí tu olha o esqueminha final. Verbo de ligação. Se ele é verbo de ligação, a lista que a gente acabou de ver, o que pode ter junto dele é apenas um predicativo do sujeito. As bancas amam predicativo do sujeito. Entenderam, minha gente? Como é que eu localizo o predicativo do sujeito? Primeiro, enxergando o verbo de ligação.
Segundo, vendo se a palavra que eles sublinharam, ou que está ali na frase, é um adjetivo. Se for, o verbo de ligação, e ele se chama predicativo do sujeito. Melhor coisa para você mentalizar, a turma está aqui. Aparentemente está de ligação, mas aqui não é adjetivo, então não é de ligação. A turma está feliz. Ora, está aparentemente de ligação. Feliz é o referencial da turma. Então ele é de ligação, feliz é predicativo do sujeito. Você mata duas situações entendendo os verbos. Por isso, na linha 2, isso é muito positivo. O é de ligação, porque positivo se refere a isso. Correto? Então, se eu tenho um adjetivo que está qualificando, o é de ligação, positivo seria o meu predicativo do sujeito. Eu quero que você entenda no mapa o final dele. Ó. A gente faz toda a caminhada explicativa para chegar no final, que é o que as bancas pedem de todos vocês. Fui para a linha 3 e diz assim, porém, encontramos cada vez mais pessoas presas no mundo virtual. Encontramos. Nós encontramos. Já sei que não está na lista do de ligação. Isso você tem que memorizar. Candidato não sai da cama sem saber verbo de ligação, preposição, nexos, as 20 figuras de linguagem e um catatal de coisas. Mas os verbos de ligação tem que saber, certo? Daí eu vi encontramos, não está na lista de ligação. Então a Bia me disse, pega o sujeito e o verbo, coloca um ponto. Nós encontramos. E ele me disse o quê? O verbo que pergunta o quê é chamado de verbo transitivo direto. É o que nós falamos lá no início. E se ele é VTD, termo integrante nele. É aqui que começa o termo integrante. Porque todo verbo que perguntar o quê, classificação dele, VTD. Qual é a predicação, qual é o complemento dele? Objeto direto. Então, chegamos lá no fim, ó, vermelho, que é a aula de hoje. Porque lá o de cima eu coloquei em azul, porque não pertence aos termos integrantes. Por que a gente troca de cor? Para mentalizar aquilo que eu estou estudando agora. Mas que tem os metidos nisso, tem. Daí eu tenho que saber fazer a diferença dos inimigos junto ao nosso grupo. Então o azul lá é o nosso inimigo. A nossa aula hoje é do vermelho. Porque o VTD é um verbo transitivo direto, perguntou o que, ele tem termo integrante. Enquanto que o VI, o verbo de ligação, eu aprendi que não existe termo integrante nele. Daí, no momento que eu vi que tem VTD, tem objeto direto. A banca poderá te pedir o seguinte, porém, encontramos cada vez mais pessoas presas. Quer saber a transitividade do encontrar? Verbo transitivo direto. Ela vai te dizer o que é pessoas presas. Encontramos o quê? Pessoas presas. Então, ele é o termo integrante chamado de objeto direto. Por isso, lá no final, se tem VTD, com certeza você tem objeto direto. Já vimos até esse momento da aula o VI, o verbo de ligação e o VTD. Seguindo o baile, na linha 5 diz assim, mas a gente vai pegar o do 4 para pegar o sentido, certo? Mais pessoas presas no mundo virtual e isoladas daqueles que precisam da sua atenção. Não é de ligação, porque eu já sei que de ligação, ser, estar, ficar, andar, então não é. Então eu tenho que pegar o sujeito e ele colocar um ponto. Elas precisam. E daí eu coloquei um pontinho, ele não me perguntou o quê. Ele me perguntou do quê, de quê. Quem precisa, precisa de. Ah, é isso? A banca te pediu a transitividade? O verbo é transitivo indireto. A banca está afirmando que na linha 5 existe termo integrante da oração. Se o verbo é transitivo indireto, existe termo integrante da oração. Não, eles estão me dizendo que o verbo encontrar na linha 3 apresenta o mesmo tipo de termo integrante da linha 5. Não, o da linha 3 perguntou o quê? O da linha 5 perguntou a quê, de quê, para quê? Agora, se te disser que ambos exigem termo integrante, está certo. Mas se te disser que exige o mesmo termo integrante, não. Porque o verbo que te pergunta o quê, pede objeto direto. E o verbo que te pergunta a quê, de quê, para quê, pede objeto indireto. Mas ambos são termo integrante da oração. Bom, por isso lá no final a gente viu, ó, que VTI é igual ao objeto indireto. E que a diferença do VTD para o VTI
é que um pergunta o que sem preposição e o outro pergunta a que, de que, para que com preposição. Então, é a preposição que decreta a diferença. Seguindo o meu texto, eu estou lá no dia da prova e eles me pedem o que é da sua atenção. Ora, se precisa é verbo transitivo indireto, da sua atenção é o termo integrante, a predicação chamada de objeto indireto. Seguindo o baile, tudo isso nos preocupa. Pô, até agora eu aprendi verbo intransitivo, verbo de ligação, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. E agora eu vou para a linha 6 do texto e eu vejo destaque em duas cores. Eu vejo que tem azul e vermelho. Cuidado quando você tem um pronome pessoal do caso oblíquo. Quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo da língua portuguesa? O, a, os, as. Lhe, lhes, me, te, se, nos e vos. Candidato tem que ter um frenesi na hora da prova quando enxergar um desses pronomes. Quer ver tudo o que acontece? Se eles sublinharem ali na linha 7, o nos, não é nós. Se tivesse acento, seria pronome pessoal do caso reto. Ele não tem acento. Ele é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Tudo isso cai em prova. Porque às vezes eles te dizem nos na linha 7. É um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Não. O, a, os, as, lhe, lhes, me, te, se, nos e vos são sempre pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Átono significa não tem força. Tônico tem força. Daí, para te enganar, eles te dizem, se nos na linha 7 recebesse acento gráfico, você colocaria um acento, nós. Seria mantida a classe gramatical? Sim, continua sendo pronome. Mas seria átono? Não, agora ele virou tônico, porque agora ele tem força. Tudo isso é linguagem das bancas, certo? Então vamos prestar atenção para isso. Átono tônico, pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. Mas eu estou tratando agora dos oblíquos átonos. E daí na linha 7 eu vejo um nos ao lado de preocupa. Quando você enxergar um desses pronomes, o que eu posso te dar garantia, se aparecer o, a, os, as, é porque o teu verbo é sempre transitivo direto. E ele é sempre objeto direto. Caiu numa prova de psicólogos do Conselho de Psicologia. Eu me lembro porque um aluno bárbaro, psicólogo nosso, errou essa questão. Uma questão bem tranquila, mas que pode dar uma pane na hora da prova. Dizia assim, ó, ela procurou esperá-lo. E daí sublinhava o O. Mas o O tinha um L. Sim, esse L não vale nada. O que está valendo é o O. Porque a gente colocou o L porque o verbo esperar termina em R. Então, para dar a fonia, se coloca o LO. Mas o que eles queriam era o O. A função sintática do O. Não precisa nem num segundo. Olha as alternativas e marca objeto direto. Entenderam? Então, cuida quando é lo, lá, los, las, e tem o O identificado, é a mesma coisa. Se tem um o, a, os, as junto de um verbo conjugado, ou o lo, lá, los, las, pode marcar X. A função sintática dele é objeto direto. O problema não é esse. O problema é quando é o me, te, se, nos e vos, o lhe e o lhes. Daí eu não posso dizer a mesma coisa. Certo? Quando aparecer um deles, você vai ter que ver a transitividade do verbo. Então, você pega o sujeito, o verbo e coloca um ponto. Vamos fazer. Se eu te dissesse ali, ó, tudo isso nos preocupa. Romano número 1. O vocábulo nos identificado na linha 7 é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Perfeito. Estaria errado se fosse tônico. Romano número 2. Exerce a função sintática de objeto direto. Pode ser. Como pode ser indireto. Procure o verbo. Daí você foi lá. Isso preocupa. Você colocou um pontinho e perguntaria quem ou o quê. O que a gente faz a pergunta para coisas e quem para pessoas, certo? Então ele preocupa o quê? Preocupa nós, não é isso? O nós está representando nós. Então o verbo preocupar é transitivo direto.
Porque o nos está junto de um verbo transitivo direto, a função sintática deste pronome pessoal do caso oblíquo átono é de objeto direto. Daí a banca faz o seguinte, olha lá que bonitinho. O, a, os, as, me, te, se, nos e vos. Se for o, a, os, as, é porque ele é objeto direto. Mas se for me, te, se, nos e vos, o verbo transitivo direto faz com que eles sejam sempre objetos diretos. Ficou claro isso? Daí eu fui para a linha 8. Essa realidade nos convém. Bah, eles pegaram a linha 7 e 8 e estão me dizendo que o nos na linha 7 e o nos na linha 8 morfologicamente apresentam a mesma classificação. Morfológico, sim, morfológico é a classe. Morfológico, sintático são os termos. Estão entendendo? Então, o nos na linha 7 e o nos na linha 8 são iguais, porque eles são pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Agora, se a pergunta for sintática, agora depende do verbo que eles estão. Se fosse o, a, os, as, eu sei que é direto. Mas me, te, se, nos e vos, eu tenho que ver a transitividade do verbo. Tira o pronome e vê o que o verbo te pergunta. Essa realidade convém. Concordam que tudo que convém a alguém? Então, este verbo é transitivo indireto. O nos na linha de cima estava junto de proporciona, que perguntava o que ou quem. Agora, junto de convém, ele pergunta a que. Todo verbo que pergunta a que, de que, para que, é verbo transitivo indireto. Então, o nos na linha 8, sintaticamente, é um objeto indireto. Questões de prova. O nos em ambas as linhas apresentam a mesma relação morfológica? Sim. São pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Apresentam a mesma relação sintática? Não. Na linha anterior ele é objeto direto, na linha posterior ele é objeto indireto. Mas veja bem, em ambas as linhas, o nos apresenta termo integrante da oração? Sim. O mesmo termo integrante? Não. Entenderam? Então é isso que eu preciso. Eu só não estou do lado no dia da prova para ler as questões com vocês. Então, leiam com atenção, vão sublinhando, é assim que a gente gabarita provas. Na linha 8, o homem de consciência, tudo isso preocupa. Ai, que frase estranha. Daí você olhou ali. O homem de consciência, tudo isso preocupa. Preocupa quem? Verbo transitivo direto. O objeto direto. Porém, aqui, você vai pegar uma caneta de cor e agora vai fazer isto aqui, ó. O é sempre objeto direto. Atenção agora. Você está vendo que o homem de consciência, vírgula, tudo isso preocupa? Estão vendo uma vírgula? Sempre que você tiver uma expressão com vírgula e o a, os, as, faça isso, ó. Tudo isso preocupa quem? O homem de consciência. Isso aqui é o teu objeto direto. O agora aqui é chamado de objeto direto pleonástico. O que é um objeto direto pleonástico? Eu deixei para colocar o P agora, para você prestar atenção. O que é um pleonasmo, minha gente? É a repetição. Repetição. Ora, se eu formasse essa frase bonitinha, na ordem escorreita é na ordem certa, sujeito, verbo e os seus complementos, eu teria isso aqui, ó. Tudo isso, que é o meu sujeito, preocupa o homem de consciência. Concordam? Tudo isso preocupa quem? O homem de consciência. Isso seria o teu objeto direto. Mas, Bia, tu me disseste que o, a, os, as é sempre objeto, continuo te dizendo. Mas como você tem uma resposta ali, ela está deslocada, estão vendo? Até coloquei a vírgula. Aquele o está repetindo, ó, o homem de consciência. E tudo que repete se chama de pleonasmo. Por isso, nesse exemplo, ele é chamado de objeto direto pleonástico. Como é que a prova pode te enganar? Ela te diria assim, ó. Se fosse retirado do texto o homem de consciência, o vocábulo identificado em azul, seria mantido sintaticamente? Não. Agora ele não é mais pleonástico, ele é o objeto direto da oração. Entenderam? Se fosse retirado
O homem de consciência seria mantido sintaticamente de mesma relação? Sim, continuaria o objeto direto. Estão vendo onde é que a coisa atua? Então, objeto direto, ou a, os, as. Mas se você tiver uma expressão deslocada, deixa eu te dar outro exemplo. Olha para o meu, eu vou te fazer outro, para ver se você entendeu. Se eu te dissesse assim, ó, as criancinhas... Isso já caiu em prova, esse exemplo. Eu não sou tão inteligente assim para, na hora, cai aqui um exemplo. As criancinhas, vírgula, Deus as ama. As criancinhas, vírgula, Deus as ama. Não é a mesma estrutura da frase que eu te dei? Se eu te dissesse Deus ama, que pergunta você faria? O quê? As criancinhas. É o objeto direto. Mas tem o as... Mas eu já te disse que o, a, os, a junto de um verbo conjugado é toda a vida objeto direto. Mas já tem o objeto direto, então tu tens um pleonástico. Entenderam? Agora, se eu tivesse tirado o termo deslocado, então eu teria o, a, os, as como objeto direto. Objeto direto pleonástico é quando você tem o complemento do verbo e você tem também o pronome pessoal do caso oblíquo, átono. Entendido? Olha na linha 9. Olha, eu coloquei um abaixo do outro, porque isso é visual o teu estudo, tem que ser visual, no texto e naquilo que eu estou te falando. Ao homem de consciência, pô, em cima está o homem de consciência, abaixo está ao homem de consciência, porque na frente do o te coloquei um A, e este A na frente do o é preposição, é diferente. Você sabe que uma expressão com preposição é diferente de uma expressão sem preposição. Ao homem de consciência, vírgula, tudo isso lhe convém. Pô, minha gente, se eu tivesse isso, tudo isso lhe convém, eu já sei que este lhe seria objeto indireto. Por quê? Tudo isso convém, que pergunta eu faria? A quem? A ele. Lhes junto de um VTI, lhes junto de um VTI é sempre objeto indireto. Está aí, fica olhando aí. Uma hora ele entra. Quem não sabe muito português, fica olhando. Olha que bonitinha, ela fez lá o esqueminha, o esquema bem feito, daí tu vai associando uma linha com a outra. Lhes junto de um VTI é toda a vida toda objeto indireto. Ou a, os, as junto de um VTI nunca é nada, nunca se usa ou a, os, as junto de um VTI. Mas no esquema ali eu te digo, por isso eu coloquei um X, ó. Olha aqui, ó. O primeiro que você elimina quando numa prova te diz que o, a, os, as é objeto indireto. Ele nunca está associado a um VTI, então nunca poderá ser objeto indireto. Entenderam? Agora, me, te, se, nos e vos, lhes vai depender da transitividade do verbo. Por isso eu fui lá, tudo isso convém, tudo que convém, convém a alguém. Então este lhes seria objeto indireto. Mas não está assim. Está escrito ao homem de consciência, tudo isso lhe convém. Nessa frase, se eu te disser tudo isso convém, você diria a quem? Ao homem de consciência. Não seria esse o objeto indireto? Ele não está deslocado? E ainda tu tens o lhe. Ora, esse lhe se refere ao homem de consciência. Toda repetição se chama na língua portuguesa de pleonasmo. Então você teria aqui um objeto indireto pleonástico. Decore um exemplinho na hora da prova. Vou te dar um outro exemplo. Fora do meu texto aí, para ver se eu te dando outro exemplo, você associa. Olha para a linha do texto ali é a número 9, e eu vou tirar o meu exemplo aqui, ó. Aos candidatos do curso Vigor. Aos candidatos do curso Vigor. Vírgula. Eu lhes desejo uma excelente nomeação. Aos candidatos do curso Vigor, vírgula, eu lhes desejo uma excelente nomeação. Eu desejo, que pergunta você faria? O quê? Uma excelente nomeação. A quem? Aos candidatos do curso Vigor. Essa seria a frase bonitinha. Aos candidatos do curso Vigor seria objeto indireto. Esse verbo seria chamado de bitransitivo. Transitivo direto, que eu perguntei o que, e ao mesmo tempo a que, de que, para que, e tem resposta. Mas tinha um lhes. Ora, esse lhes se refere aos candidatos do curso Vigor. Então, aqui existiria um objeto indireto
pleonástico, porque além de eu ter o objeto indireto que complementa o verbo, eu tenho ao mesmo tempo o pronome pessoal do caso oblíquo, que se refere a esse complemento. Por isso, tudo que repete se chama de pleonasmo. Então, aqui também existiu no lhes um objeto indireto pleonástico. Está indo? Seguindo o texto, na linha 10 diz assim: então, nós já vimos dos termos integrantes o objeto direto, o objeto indireto, o objeto direto com pronomes oblíquos, o objeto indireto com pronomes oblíquos, está ali na linguagem da banca. Nós já vimos que tem objeto direto pleonástico e objeto indireto pleonástico. Pronto, essa é a vida dos objetos. Mas a gente está estudando hoje os termos integrantes da oração. E não só de objeto vivem os termos integrantes. Nós sabemos que nos termos integrantes eu tenho também o complemento nominal. E daí eu costumo associar o complemento nominal com a adjunta de nominal. Lembrem-se que completar é completar. E adjunto é juntar, é o ficante. Casou é complemento. Ficou é adjunto, está junto. Então, que eu posso tirar, o junto eu posso tirar. O ficante, na hora que quiser partir, vai. Aquele que se complementa é mais difícil se separar, né? Então, pensa nessa situação. Daí, na linha 10, diz assim, ó, um dispositivo de elétrica nunca será melhor do que um amor à mãe e aos amigos. Daí, eles identificaram o que é de elétrica. E identificaram a mãe e aos amigos. Ah, gente, você está vendo que de elétrica já tem preposição, né? A mãe e aos amigos também tem. Esse é o primeiro referencial. Quando você vê um termo sublinhado com preposição, ou ele completa um verbo, ou fica com um verbo. Completa um verbo porque é transitivo indireto. Fica com um verbo quando é VI. E quando você tem preposição com um nome, ou ele é complemento nominal, ou ele é adjunto adnominal. Vamos focar assim para o concurso. Você está vendo que de elétrica está ao lado de dispositivo. Concordo que dispositivo é um substantivo? O que é um substantivo concreto e um substantivo abstrato? Concreto tem existência própria, o abstrato depende dele. Concreto não sente, o abstrato sente. Estou dando um exemplo mais chão. Então, eu te pergunto, dispositivo é concreto, ele existe, ele não sente, correto? Então, se eu quero saber o que é dielétrica, eu vou te dizer que dielétrica é um adjunto adnominal. Está em azul por quê? Porque não é a aula de hoje. Adjunto adnominal é a aula dos termos acessórios. A aula de hoje é complemento nominal, mas aquele cara ali vai encher a paciência de vocês na hora da prova. Daí eles foi para a linha do texto e diz a mãe aos amigos. A Bia diz que tudo que tem preposição ou é ficante ou complemento de um verbo, ou é ficante ou complemento de um nome. Daí eu fui ver ao lado de quem ele estava. E amor é um substantivo, não é verbo. Vai dizer que é objeto indireto. Imagina, ao lado de um nome não pode ser. Vai dizer que ele é um adjunto adverbial, mas está ao lado de um nome. Ao lado de um nome ou é adjunto adnominal ou é complemento nominal. Daí eu lembro do nosso esqueminha. Concordo que amor é um sentimento, ele é abstrato, ele depende do ser concreto, então o que veio depois é um complemento nominal. A mãe e aos amigos. Eu tenho um complemento nominal composto. Assim como a gente tem sujeito composto, também pode ter complemento, objetos compostos. Por isso eles são separados por vírgula, vários núcleos, certo? A mãe é o núcleo, aos amigos é outro núcleo. Ambos são chamados de complemento nominal. Você tem bronca, vai para casa, associa essa ordem. Ó. Um está abaixo do outro. Um mudou a cor. Por quê? Porque o azul é acessório e o outro vermelho é integrante. Fui para outra linha do texto e dizia assim, ó, agora começa o enxerto. Porque como a gente está estudando os termos integrantes, que é o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva, o agente da passiva é preciso a gente entender as vozes verbais. Daí a gente deu uma olhada aqui e diz assim, ó, a verdadeira felicidade proporciona aconchego.
vamos ver o que você já entendeu muita coisa. Se eu pedisse o que o verbo proporciona na linha 2, a transitividade dele, esse proporciona é um verbo transitivo direto. Proporciona o quê? Se eu te perguntasse o que é aconchego, ele completou um verbo transitivo direto. Então, sintaticamente, ele é objeto direto. Se eles me dissessem que tipo de voz verbal aconteceu na linha 12 do texto. Ora, concordam que a verdadeira felicidade proporciona? A verdadeira felicidade é o sujeito. E ela está fazendo ação, então nós chamamos a isso de voz ativa. Tudo isso cai na mesma costura. Proporciona na linha do texto é transitivo direto, perfeito. A expressão sublinhada, eles não sublinharam aconchego, é objeto direto. Essa expressão é termo essencial, integrante, acessório, termo integrante da oração. A voz verbal decretada nessa linha do texto, fui ver, o sujeito está praticando ação, porque o sujeito ali é a verdadeira felicidade, só pode ser na voz ativa, porque voz ativa é quando o sujeito faz ação. Tudo bem? Tudo que nós fazemos, estudamos, dormimos, comemos, está na voz ativa. Bom, agora a Bia fez as vozes uma abaixo da outra. Compara, mentaliza o exemplo do texto e compara na hora da prova. Porque na linha 13, a verdadeira felicidade, de novo o mesmo sujeito, será proporcionada sempre pelo aconchego. Sempre que você tiver, olha lá o esqueminha, o verbo ser. O verbo terminado em a do ido, participe é isso. Viu que eu mudei lá a cor, a do ido, a da ida? Sempre que você tem o verbo ser e o verbo principal, a do ido, a da ida, você tem aí uma voz passiva. Só que a passiva se divide em duas, sintética e analítica. Ora, com o ser e o a do ido, ela é sempre chamada de sintética analítica. Daí você estudou ali, ó, verbo ser, particípio, o sujeito sofre ação. Voz passiva. Voz passiva. E essa passiva, que se divide em analítica e sintética, é chamada de voz passiva analítica. Como é que eu vejo a diferença das duas passivas? Porque a passiva analítica ela é composta assim. Ela tem o verbo ser, o verbo o principal no particípio, e o que vem junto a ele é chamado de termo integrante agente da passiva. Então, Bia, eu só terei agente da passiva com voz passiva sintética? Perfeito. E eu só terei voz passiva sintética nessa composição, é isso. Então você enxerga que eu tenho dois tipos de passiva, isto é, o sujeito sofre. Quando eu te digo que a verdadeira felicidade será proporcionada sempre pelo aconchego. Ora, não é ela que está fazendo ação, ela está sofrendo ação, sofrendo pelo aconchego, correto? A verdadeira felicidade sofre a ação do aconchego. E você tem o verbo ser e o a do ido, a da ida, você tem aí o que nós chamamos de voz passiva analítica. E se tiver alguma expressão junto dela, é termo integrante chamado de agente da passiva. Então, numa prova, eles te dizem, a verdadeira felicidade será proporcionada nas linhas 13 e 14. O período presente nas linhas 13 e 14 é formado de voz passiva, Romano 1, perfeito. Voz passiva sintética, não. Voz passiva analítica, perfeito. Formado por agente da passiva, termo acessório da oração, não. É agente da passiva, mas não é termo acessório da oração. É agente da passiva, termo integrante da oração. Estão entendendo onde é que eu estou batendo, porque eles dizem verdades e mentiras. Eu tenho gente que vai fazer quadrix amanhã, e a prova do CRN, quadrix, é verdadeiro e falso. É parecido com um CESP. E ainda desconta metade de uma questão certa se tu erras uma. Então tem que ter certeza. E daí eu sei que tenho duas passivas, mas tu tem que saber a diferença da sintética e da analítica. Então você já sabe que a analítica é formada exatamente pelo esqueminha final lá. É ser, a do ido, e com ela você tem agente da passiva. E o agente da passiva, minha gente, ele começa com a preposição por, ou pelo, pela, pelos, pelas, que é por mais ou, por mais a. Por isso, quando eu te digo pelo aconchego, ó, pelo aconchego,
verbo ser aduído. Se pedisse o que é pelo aconchego na linha 14, agente da passiva. Ah, mas a verdadeira felicidade será proporcionada por mim. Se eu trocasse pelo aconchego por mim, seria mantido o agente da passiva? Sim. Verbo ser aduído começou com por, pelo, pela, pelos, pelas. Excepcionalmente, o agente da passiva começa com a ou de. Quando eu te digo assim, ó, a Bia é movida à língua portuguesa. É movida, não é o verbo ser, o aduído, à língua portuguesa, agente da passiva. O Brasil foi colonizado de selvagens. Foi colonizado. Verbo ser, aduído, de selvagens. A ou de, desde que tem o ser, o aduído, decretou agente da passiva. Tranquilo? Daí eu fui para a linha 14. Proporciona-se felicidade quando estamos num abraço. Olha o esqueminha. Toda vida que você tiver o vocábulo ser, junto de um VTD, você já sabe o que é VTD. VTD pergunta o quê? Quando eu te digo aluga-se casa, o ser se junta ao verbo alugar. O verbo alugar é VTD, aluga o quê? Todo ser junto de um VTD faz com que eu tenha aí voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Agora, se eu dissesse a casa é alugada por mim. Agora, é alugada é voz passiva. Só que ela é analítica e é nesse exemplo que tem agente da passiva. Qual é a diferença da passiva? Que a passiva analítica tem o verbo ser, o aduído, com o termo integrante agente da passiva. Enquanto que a voz passiva sintética, está ali o esqueminha final, tem o VTD mais o ser e o sujeito sofrendo ação. Conserta-se sapato. Conserta o quê? VTD. O ser está junto de conserta. Mas não é o sapato que se conserta. Ele sofre ação. Então, você tem aí o ser chamado de pronome passivador, voz passiva sintética. Não, sapato é consertado pelo sapateiro. Sapato é consertado, continua a voz passiva? Mantém-se a voz passiva? Sim. De mesma relação? Não. Antes era sintética, agora virou analítica. E, finalmente, meus queridos, então, homem de boa vontade, ame-se. Então, homem de boa vontade, ame-se. E agora o ser está junto de um verbo igual ao proporciona-se. O verbo é o mesmo transitividade, porque quem ama, ama o quê? Ou ama quem? Ele é transitivo direto. Um ser junto de um VTD, ou decreta voz passiva sintética, ou voz reflexiva. Como é que eu sei? Voz passiva sintética é quando o sujeito sofre ação. Aluga-se casa, conserta-se sapato, ensina-se violão. Agora, quando você tem um verbo, que é VTD, e um ser junto dele, é assim que eu enxergo esse. Você é leigo, é esse aí, o modelo. Esse é o modelo da sua casa. Ele é VTD e tem o ser, você olha o sentido. Ame-se. Concordo que é você que vai fazer ação e você que vai sofrer ação? Então, todo ser ligado a um VTD, onde o sujeito faz e ao mesmo tempo sofre ação, decreta a voz reflexiva. Por isso, um ser junto de um VTD, ou decreta a voz passiva sintética, ou decreta a voz reflexiva. Como é que eu enxergo? Na passiva sintética, o sujeito apenas sofre ação. Forra-se, botão. Forra o quê? Botão. Ser junto de um VTD. Mas não é o botão que faz, ele sofre ação. Agora, quando eu te digo, o menino feriu o ser. Ora, ele feriu o quê? Ele mesmo, VTD. O C está junto de um VTD, mas quem feriu foi ele que sofreu a ação. Então, você tem aí uma voz reflexiva. Estão vendo que uma coisa foi costurando a outra? Em casa você amplia isso, fica namorando. Associamos ali a teoria, associamos a linguagem da banca. Você está vendo que na linguagem da banca eles costuram a transitividade. Se falar em predicação, agora você sabe, não é predicado e nem predicativo. É predicação. Estuda certo.
Feito? Porque predicado é verbo. Qualquer frase que tenha verbo tem predicado. Predicativo só se tiver adjetivo. Mas predicação eu entro na área dos complementos, dos termos da oração. Por isso, nós vimos que a aula de hoje tratava dos termos da oração integrantes. Está ali a ordem e vimos a diferença de cada um. A gente viu também a questão dos pronomes pessoais do caso oblíquo. A diferença quando um é objeto direto, um é objeto indireto. Nós vimos as funções do vocábulo ser. Se ele decretar voz passiva sintética, o nome dele é pronome apassivador. Se você tiver VTD e o ser e o sujeito faz e sofre ação, nós temos o pronome reflexivo. São os dois mais usados. Mas também tem um ser bandido que eles gostam muito. Quando a gente diz urge-se de afeto. Quando você tem urge, quem urge, urge de. Um C junto de um VTI é índice de indeterminação do sujeito. Então, o candidato não pode levantar da cama sem lembrar dos 3 Cs. O CCC do concurseiro, que é o índice de indeterminação do sujeito, só ligado a VTI. Mas o problemático é o apassivador e o reflexivo, porque ambos estão ligados a VTD. A diferença é que o pronome apassivador está ligado a um VTD onde o sujeito sofre ação. E o reflexivo também está ligado a um VTD, mas o sujeito faz e sofre ação. E, finalmente, a gente viu a diferença das vozes verbais, que ela pode ser ativa, quando o sujeito faz ação, passiva sintética, quando tem VTD e o C e o sujeito sofre, passiva analítica, quando tem o ser, o A do ido, o agente da passiva, e a reflexiva, quando você tem VTD, o C e o sujeito faz e sofre ação. Viu que uma coisa foi costurada na outra? E agora a gente vai fazer as 4 questões para ver se realmente estamos aptos. Narinha, tu vai marcando um X ali para mim, certo? Alcança lá a caneta para ela. Olha, a questão número 1 diz assim, ó. O verbo abaixo é transitivo. Eu não quero intransitivo, não quero de ligação. Eu quero transitivo. Mas eu vou adiante. E apresenta predicação direta. Se eu não sei o que é predicação, de repente eu posso me ralar. Mas daí está aqui no mapa. Na realidade, eu estou falando do verbo transitivo direto. Na letra A, ele mostrou repúdio à frase. Ele mostrou o quê? Repúdio à frase. Está aí a resposta. Predicação direta, objeto direto. Se eu tivesse perguntado o que é repúdio à frase, eu saberia que aquilo ali é objeto direto, o verbo mostrar é um verbo transitivo direto. Mas vamos ver o resto. Na letra B, o mundo urge de paz. Olha, quem urge, urge de. Todo verbo que pede preposição é chamado de transitivo indireto. Não me interessa, eu quero predicação direta. Se tivesse pedido predicação indireta, valeria. Todos estavam ocupados. Nem paro nessa questão, porque estar está na lista do de ligação. O amor nasce num abraço. O amor nasce. Eu não preciso de nada. Ele é um verbo intransitivo. E se fosse num abraço, o que seria? Adjunto adverbial, é só olhar para o mapa. O presidente enviou o quê? Agora eu estou em dúvida na letra A e na letra E. Mas o presidente enviou o quê? Uma carta. A quem? Ao ministro da Cultura. Este verbo tem transitivo direto, mas tem também indireto. E a pergunta não é tem. A pergunta diz que a predicação tem que ser direta. A letra E é um verbo bitransitivo. Não fecha o enunciado. Agora, se tivesse dito um que tem, bom, então tem a letra A e tem a letra E. Mas eu quero aquele que apresente predicação direta. Tem que ser só o VTD. Para a questão número 2, diz assim. O pronome pessoal, oblíquo, exerce a função de complemento nominal. Las putz. Te dou a dica direitinho. Tu não mostrou no mapa, Bia. Não precisa. Eu não mostrei porque toda vez que você tiver lhes, metece, nos e vos, junto de um verbo de ligação, você tem complemento nominal no pronome. É só colocar essa observação. Toda vez que você tiver um pronome pessoal do caso oblíquo átono,
Me, vale para o me, para o te. Mas até agora tu disseste que me, tc, nos e vos, ou ele é objeto direto ou é indireto. Pode ser complemento nominal, junto de um verbo de ligação. Era-me sensível àquele caso. O me está junto de era. Era é de ligação, então ele é complemento nominal. Isto me convém. Convém não é verbo de ligação? Então você perguntou, isso convém a quem? A mim. Aquele é objeto indireto. Ele me ama. Ele ama quem? Eu. Junto de um VT deste, me, objeto direto. Pronto. Mentaliza os 3 exemplos. Ele me ama. O me neste exemplo é objeto direto. Isto me convém. O convém é VTI, então aquele é objeto indireto. Era-me sensível àquela história, junto de um verbo de ligação, complemento nominal. Não fica bonitinho? Pronto, daí eu vou lá, mato isso. Ó. O povo te espera. Pode ser o ter, mas esperar não é de ligação. Mas vamos ver o que ele é. O povo espera. Que pergunta ele faz? O quê? Este ter objeto direto. Escreve aí. Objeto direto, vamos já estudar na questão. No Romano 2, ele já lhe informou. Quem informa, informa alguma coisa a alguém, correto? Então, ali o lhe é objeto indireto. Tudo lhe era sensível. Era é verbo de ligação. Tudo lhe permanecia. Tudo lhe estava. Qualquer verbo de ligação. O pronome oblíquo, complemento nominal. Por isso a resposta ali, né, Narinha, é apenas o Romano 3, a letra C. Estuda na questão, que daí eu já vou te dando as diferenças para você ver. Poderia ter pedido, ao invés de complemento nominal, objeto indireto, você já viu que teria. Ou objeto direto, você já viu que teria. Certo? Terceira questão. Em que alternativa a expressão sublinhada é o complemento nominal? Você já aprendeu aqui no mapa. Complemento nominal junto de um nome. E este nome é abstrato. Eu fui ver a expressão ali, diz a sua fala, mas está junto de um verbo. Então, não tem nada a ver, mas vamos ver o que ele é. O Brasil repudiou o quê? A sua fala. É objeto direto, porque o repudiou aqui é verbo transitivo direto. Já vamos estudando cada uma. Na letra B, o repúdio, a sua fala foi uníssono. Esse me interessa. Isso foi ontem na exoneração lá do ministro, uma frase que aconteceu ontem nas redes. Ora, a sua fala está junto de repúdio, mas lá em cima estava repudiou. Não, lá em cima repudiou é verbo. Aqui repúdio é substantivo. Concordam que repúdio é um substantivo abstrato? Tem que ser sentido? Então esse aí é o complemento nominal. Essa é a resposta. Porque na letra C, o ministro foi exonerado pelo presidente. Opa, por, pelo, pela, pelos, pelas já me coloca na estrada. Foi é verbo ser. Exonerado particípio. Pelo presidente, agente da passiva. Coloca ali, poderia ter pedido isso, você já saberia. A turma estava atenta. Opa, ser estar, ficar andar, parecer, permanecer, continuar. Atenta se refere à turma. Atenta seria predicativo do sujeito. E na letra E, o que diz ali? Necessitamos de abraço sincero. Quem necessita, necessita de, é um verbo transitivo indireto, tem preposição, tudo que completa um VTI é termo integrante, chamado de objeto indireto. Pronto, viajamos em quase todo o nosso mapa. E a última questão, a alternativa que está na voz passiva sintética. Será que eu tenho tanto trabalho assim? Olha no mapa. Eu tenho 2 tipos de passiva. A passiva sintética tem que ter o C. O resto você vai banir. Então, eu vou ficar com o C no B, vou ficar com que tem C no D e no E. Os outros eu mato. Correto? Mas agora eu tenho que ver que ele tem que estar junto de um VTD. Daí eu fui lá na letra B. Assinou-se a exoneração. Assinou o quê? Está junto de um VTD. Fui lá na letra D, refletiu-se no espelho. Refletiu o quê? Está junto de um VTD. Crê-se, quem crê, crê em. Esse pediu preposição fora. Fico com 2. A banca adora te deixar pendurada em 2. E eu já sei que ser junto de um VTD
pode ser voz passiva sintética, mas pode ser voz reflexiva. E daí eu sei que para ser passiva sintética, o sujeito tem que sofrer ação. Para ser reflexivo, ele tem que fazer e sofrer. Daí eu fui na B. Assinou-se a exoneração. Não foi a exoneração que fez ação. Ela sofreu. Essa é a resposta. Porque quando eu fui na D, refletiu-se no espelho, foi ele que se refletiu e ele ficou refletido por ele. Por isso se chama de voz reflexiva. Estudamos na manhã de hoje os termos integrantes da oração: o objeto direto, o objeto indireto, complemento nominal, o agente da passiva e as suas devidas costuras. Dentro dela a gente viu a transitividade verbal, a gente viu as vozes verbais e a gente viu a importância que temos que ter aos enunciados de cada questão. Foi um privilégio, mais uma vez. Obrigada. Tchau.